Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, agora na Espanha, 21 horas e 28 minutos. No Brasil são 17h28 da tarde. Gente, a BTC está rompendo nesse momento a mediana do canal de Keltner. A próxima faixa resistencial dela, tanto no diário quanto no 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, é algo entre 99 e 101, que seria essa congestão aqui, que está na memória do mercado porque impôs esse pullback antes dela explodir para 108. Lá no 6 horas, a VWAP mensal de dezembro está nesse patamar, entre 98.800, 99 e 101. Na minha leitura, vai formar só um pullbackzinho para explodir. Por que eu falo isso? Gente, vocês precisam entender uma coisa. A quantidade de gente que desembarcou porque ouviu dizer que fulaninho ou ciclaninho disse que a BTC ia cair para 76 é inacreditável. Agora fica um monte de gente me mandando mensagens desesperadas. Gente que vendeu até a casa da sogra, botou na Avax, saiu da Avax a 36 porque ficou seguindo lá o ex-BBB que destilou chorume nas redes e agora quer voltar com a Avax a 39. Mesma coisa Solana, gente que ficou com medinho porque Solana deu uma agulhadazinha para 175, agora já está a 207. A Solana só para em 225, talvez só forme um pullback para explodir para 264 e depois 320. Gente, não ousem entrar no mercado de renda variável se vocês não podem pensar por si mesmos. Eu tento ser um farol aqui para os senhoritos. Ontem mesmo eu expliquei que o padrão correcional desse ciclo está entre 15% e 30%. O ciclo anterior ficou entre 15% e 35%. Vocês vejam que a maior corretiva do ciclo anterior foi essa aqui, onde a BTC corrigiu de 42.800 para 28. Muito mineral acabou reportando o topo do ciclo de 2021, quando a BTC corrigiu de 42 para 28. Depois ela buscaria 64, depois 69. Nesse ciclo, a gente está ostentando um padrão correcional em torno de 15% a 30%. Então, como esse monte de mineral pode sustentar que a BTC sairia de 108 para quanto que falaram? 76? Estão falando em 76? Gente, primeiro, esse seria mais de 30%. Nesse ciclo, o padrão correcional está entre 15% e 30%. Porque a cada ciclo, as corretivas da BTC ficam menos voláteis. Depois que a BTC desenha topo, aí a pauleira pode estourar, aí pode vir corretiva de 40%, 45%, 50%. Eu estou falando de um bull run, onde historicamente a BTC ostenta um padrão correcional típico. Nesse bull run, as corretivas estão se revelando entre 15% e 30%. Ó, essa aqui foi 21%. Eu sei que vai ter muita gente achando que, mas Renato, pode acontecer um padrão diferente. Gente, em todos os bull runs, a gente ostenta um mesmo padrão comportamental para a BTC. E outra, como em sã consciência poderia haver uma corretiva acima de... Se a BTC fosse para 76, como alguns minerais estão reportando, basicamente seria a maior corretiva desse ciclo. Seria algo em torno de... Para 76 seria algo acima de 30%, quase 32%. Seria a maior corretiva desse ciclo. E outra, em vias da posse do Donald Trump e do Paul Atkins. E agora, como que haveria uma corretiva dessa, onde claramente as altcoins não têm nem mais força para cair e a dominância está dando claros sinais de esgotamento? Então, como seria possível uma corretiva dessa se a própria dominância encontrou um ponto de inflexão? Para corrigir 30%,
a BTC teria que desabar para poder ir para 76. A dominância teria que retornar e quebrar de novo, de baixo para cima, essa canaleta virtual de alta que já foi rompida para baixo, a gente já perdeu, ou seja, a dominância teria que romper esse antigo suporte que foi perdido e agora é uma resistência, tanto é que a gente tentou romper na semana que começou dia 16 de dezembro e não conseguiu, ostentando aqui um corpo real vendedor para a dominância, é muito mais factível que a dominância tombe do que ela volte retorne para essa linha de tendência de alta. Ou seja, não encontra respaldo nem no gráfico da dominância, não encontra respaldo no gráfico semanal da BTC, porque destoaria com o padrão correcional desse ciclo, destoaria também com o gráfico de 6 horas, onde a BTC claramente está buscando um retorno para o patamar da VWAP mensal lá de dezembro para formar um pullback e muito provavelmente desenhar uma grande pernada. Isso aqui acabou que virou um grande padrão mastro bandeira que vai ser rompido para cima. E como a gente está desenhando e dando vigência a uma grande canaleta virtual de alta, é muito mais factível que a BTC busque algo entre 120 e 150 mil dólares do que encare um retorno para o centro gravitacional da nuvem. Para ir para 76, teria que perder a nuvem no diário. O que, obviamente, não seria possível. Seria outra faixa de suporte brutal para ser vencida, o que, obviamente, não seria factível. Então, ou vocês raciocinem por si mesmos, ou vocês conseguem se livrar desse monte de chorume destilado das redes. Vocês têm que dar unfollow nesse monte de supostos cripto-influencers que falam cada bobagem. Gente, quando a BTC estava agulhando ali há uma semana atrás não, no dia 30 de dezembro, a BTC chegou a bater 31.530. O que tem de mineral que desembarcou? Meus amigos, a BTC está iniciando essa pernada impulsiva que vai levá-la para algo entre 120 e 150 mil dólares. Eu espero sinceramente que vocês já estejam embarcados nas melhores altcoins. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, que facilmente vai multiplicar o patrimônio dos senhores por 20, 30, 40 vezes, 50 vezes ou mais, dependendo do nível de agressividade com que vocês estejam dispostos a se expor. Se vocês ficarem só nas middle caps, se vocês fizerem um portfólio com super large caps, que facilmente vão entregar 4, 5, 6 vezes sem se expor a nenhum risco extraordinário, se vocês ficarem entre super large caps, middle caps e comprando uma ou outra small caps e super large caps e middle caps, comprando uma ou outra middle cap e micro cap, sem se expor a grandes riscos, vocês facilmente vão fazer 30 vezes 30 vezes em dólar no próprio portfólio. As pessoas não têm noção da tsunami de liquidez que está chegando em direção ao mundo cripto. Eu insisto com os senhores, o que vem por aí em termos regulamentares não encontra precedente nos ciclos anteriores. Lembrem-se que nos ciclos anteriores não havia ETF de BTC no mercado à vista, não havia ETF de ETH no mercado à vista, que são verdadeiros dutos institucionais para o aporte da grana institucional. Agora a gente está vendo o início da corrida maluca dos institucionais soberanos, como bancos centrais. Não havia tokenização do mercado obrigacionista norte-americano, não havia tokenização de ativos do mundo real, não havia uma BlackRock tokenizando treasuries, bonds, T-bills. Gente, o sujeito para estar desembarcado do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Na seara fática, Morgan Stanley, o gigante bancário de Wall Street, está considerando criar sua própria CeFi, ofertando serviços de criptografia direta para também ofertar serviços de comércio eletrônico.
Provavelmente a gente está presenciando a extinção da tal das maquininhas. O Morgan Stanley está considerando criar um app que vai permitir o comércio eletrônico global por meio de uma stablecoin que ele também está pensando em emitir. Gente, com uma notícia dessa, com o tráfego de dados e riquezas no planeta migrando de um mainstream centralizado, que hoje basicamente é ofertado por essas grandes clouds da AWS, iOS da Apple, Meta, ex-Facebook. Gente, uma cloud só da Microsoft deu pau há 3 meses e meio atrás num firewall e fechou mais da metade dos aeroportos da Europa. Uma simples nuvem da Microsoft, eu vou repetir, que oferta uma força computacional centralizada com tráfego de dados e riqueza de forma centralizada, bugou o firewall deles e fechou a metade dos aeroportos da Europa. Só se o sujeito for um mineral para não perceber que dados e riquezas está migrando desse mainstream de clouds e que ofertam forças computacionais centralizadas para forças computacionais descentralizadas. Quando o Morgan Stanley diz que vai ofertar para o comércio eletrônico e global de bens e serviços a possibilidade de pagamento via app criptográfico, ou seja, pagamento com stablecoins, sem aquele raio daquelas maquininhas irritantes, basicamente o comerciante vai ofertar um QR Code lá que a sua conta nos restaurantes serão QR Codes que você simplesmente vai pagar com seu Ledger, com seu MetaMask via o SDC ou via o SDMS a stablecoin do Morgan Stanley, sei lá qual vai ser a stablecoin que vai dominar o comércio de bens e serviços, mas a conta dos restaurantes serão meros QR Codes que vocês vão pagar de forma descentralizada com um Drex brasileiro, com um MetaMask ou uma TronLink, qualquer Dex Wallet da vida. Gente, vocês não estão ligando o queijo ao ratinho. Infelizmente, as pessoas não conseguem ligar o queijo ao ratinho. Membros do Congresso norte-americano eleitos por PACs poderosos criptográficos tomarão posse em 3 de janeiro. Gente, PACs são fundos eleitorais regulamentados nos Estados Unidos que podem investir em campanhas de legisladores e governadores e presidente da República nos Estados Unidos. Enfim, na eleição passada, os PACs criptográficos, esses fundos eleitorais criptográficos regulamentados nos Estados Unidos, foram muito tímidos. Só que agora, pasmem, a maioria dos legisladores do Congresso Nacional norte-americano é crypto-friendly. Eu vou repetir. A maioria dos legisladores com essa posse a partir de 3 de janeiro é crypto-friendly. Gente, o que vem por aí em termos de regulamentação em prol da criptografia é isso que está levando os grandes players de Wall Street também a entrarem de cabeça no mundo criptográfico. O sujeito para estar fora do mundo cripto precisa ser bem menos que um mineral, precisa ser menos que um protozoário, precisa estar num nível submolecular. E a retirada e a eliminação de um dos maiores foods da história, que foi o food contra a Tether, a USDT, falaram que ela estava banida da Europa, nem tá. Basicamente, eles estão buscando as licenças do MiCA, né, do Marketing Crypto Assets, que acaba impondo licenças regionais. É preciso uma licença para Espanha, para os Países Baixos, para a Bélgica. Eles estão indo atrás de cada licença. Algumas regiões, alguns países. Por exemplo, eu opero na Binance Espanha, porque o meu domicílio fiscal é na Espanha, eu tenho residência permanente na Espanha, eu opero na Binance Espanha. Na Binance Espanha, a Tether está funcionando totalmente bem.
plenamente, perfeitamente bem. Em alguns países, a Binance suspendeu a negociação com o Tether, mas eles estão indo atrás das licenças. Esse monte de FUD mal conseguiu afetar o market cap da Tether, que continua avançando, gente. As pessoas não conseguem... A quantidade de gente que desembarcou do mundo cripto por conta desse FUD da Tether também é outra bizarrice. As pessoas não têm capacidade de discernir o que são repostagens basicamente escandalosas no sentido de criar um FUD. As matérias, gente, elas têm um viés nitidamente malicioso para criar pânico, incerteza e as pessoas desembarcarem. O índice do medo e da... Vou até dar um refresh. O índice do medo e da ganância voltou para o nível da neutralidade. A gente, há 3 semanas atrás, pós-eleição do Donald Trump, estava indo para 90. Agora está em 51. Vocês têm que encarar isso como um presente dos céus. A dominância ter ido de volta para um patamar acima de 57% é um presente dos céus. A gente tem tudo isso de queda da dominância para surfar. Lembrando que a queda da dominância da BTC não significa queda na cotação da BTC. Só significa que é o market cap das altcoins que vai se expandir de forma mais exponenciada, ocupando um espaço maior dentro do market cap do mundo cripto. O market cap da BTC e a cotação da BTC vão continuar se expandindo. Mas a expansão do market cap das altcoins é que vai se dar de forma mais explosiva e exponenciada. Não confundam alhos com bugalhos. E o Ducon, o infame fundador da Terraform Labs, que fez colapsar a Luna UST, a UST chegou a ter um market cap de dezenas de bilhões de dólares, se declarou inocente de todas as acusações de fraude perante as autoridades americanas. Lembrando que ele está sendo extraditado para os Estados Unidos por ordem de um tribunal de Montenegro, na Europa. E o FBI diz que o atacante da Bourbon Street em New Orleans era um lobo solitário, não tinha nenhuma conexão com o Estado Islâmico. Ele basicamente colocou um Cybertruck na peatonal, lá no calçadão da Bourbon Street em New Orleans, matou mais de 15, mas enfim, o FBI diz que, analisando lá o celular dele, não há nenhuma comprovação de que ele integrasse essas organizações que ele defendia. Tinha até uma bandeira do ISIS lá no veículo com o qual ele acabou matando mais de 15. Gente, a BTC claramente está dando vigência a uma canaleta virtual de alta. Isso aqui vai redundar... Ó, até meu cachorro está empolgado com a BTC. Isso aqui vai redundar numa paulada espasmódica em direção a pelo menos 120 mil dólares. Vocês hão de convir que quando a BTC iniciar esses morobuzus aqui, ó, no semanal, não haverá uma janela temporal segura de embarque. Essa subonda corretiva aqui é um presente dos céus. A BTC agora só vai descansar nessa congestão acima de entre 99 e 100 mil dólares para depois explodir em direção a 120 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.